os seus negócios em nome de Jesus. Eu profetizo para a sua vida. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é quem enriquece. Olha só o que a palavra de Deus diz. A bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Talvez esse ano 2025, 2024 foi um ano apertado para você. Talvez você não teve um direcionamento. Mas o ano de 2026, em nome de Jesus, além da palavra do Senhor, nós vamos te dar direcionamento para você prosperar. Tanto mulheres quanto homens que estão aqui. Deus vai nos dar direcionamento da palavra do Senhor. Porque quando a gente fala de bênção, a palavra de Deus, a bênção está relacionado às coisas materiais. A gente fala assim, eu sou abençoado por Deus. Sim, as bênçãos espirituais, mas todas as vezes que fala de bênção na palavra do Senhor, fala de bênçãos, coisas materiais. Você vai ter um trabalho frutífero, uma casa frutífera, um trabalho, uma empresa. Você que não abriu a sua empresa em 2026, eu profetizo na sua vida. Você vai abrir em nome de Jesus. Se você que já abriu, vai expandir. Pastor, só tem um funcionário, só eu mesmo, irmão. Se prepare. Se prepare. Quem toma essa palavra? Por direito, diga amém. O ano de ser relevante, mas debaixo da bênção do Senhor. Você que está visitando aqui pela primeira vez, eu gostaria de agradecer a sua presença. Estou muito feliz. Eu conheci alguns aqui, antes de nós iniciarmos o culto. E alguns chegaram depois, não tem problema, mas eu faço questão de conhecê-los pessoalmente depois de acabar o culto. Se você não tiver pressa, pode vir aqui na frente, eu faço questão de apertar a sua mão, conhecê-los pessoalmente, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fala assim comigo, Senhor Jesus, abra a minha mente, o meu coração, para que eu possa receber a sempre viva palavra do Senhor e nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Irmãos, além de louvar, além de a gente adorar o Senhor com nosso louvor, com nossas mãos e corpo, eu amo a palavra do Senhor. Irmãos, ao entrarmos em 2026, Deus não está nos chamando apenas para continuar a fé ou na fé. Ele está nos chamando para sermos relevantes. Eu vi algumas pessoas aí já estão usando a camisa relevante com esse tema. Deus nos quer que nós apenas caminhemos. Mas Deus quer que a gente seja relevante. Não apenas existir como igreja, mas Deus nos chama a impactar a terra com o reino dele. E quando a gente fala de reino, a gente pensa sobre governo. Deus, ele vem no livro de Mateus e nos evangelhos. Jesus, ele vem trazendo uma mensagem, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E quando a gente fala de reino, a gente fala de governo. Por onde há reino, há governo, há um propósito. E não apenas nós estarmos dentro do templo, mas Deus nos chama para vivermos um ano relevante, para vivermos fora do templo. E aqui está um dos erros mais perigosos da igreja moderna. É confundir salvação com bênção. Irmãos, todos aqui já estão salvos. Amém? Amém? Eu declaro, você já está salvo. Mas a gente não pode confundir bênção com salvação. A salvação é uma bênção. Na verdade, a salvação é uma graça de Deus concedida para nós.
Mas confundir vida eterna com o impacto presente, confundir a vida no céu com aquilo que Deus ele prometeu para nós aqui na terra, confundir frequentar a igreja com viver o reino do Senhor. Tem gente que fala assim: pastor, eu sou salvo e eu quero morar no céu. Quando eu chegar lá no céu, eu vou cantar, eu vou ter paz, Irmão, o reino dos céus já chegou aqui. A paz que existe no céu você pode ter aqui. A alegria que existe no céu você pode ter aqui. O Senhor falou assim: olha, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Tem gente que está esperando a morte para reinar com Deus no céu, meu irmão. Deus nos chamou para reinar com Ele aqui. Ser salvo é extraordinário. Olha que alegria a gente está, sermos salvos. Escrever o nosso nome do livro da vida, que alegria escrever o nosso nome do livro da vida. A eternidade para você é garantida, que alegria. Irmão, deixa eu falar para você, o céu é real. Por que eu falo para você que o céu é real? Porque tudo que existe no mundo natural veio do espiritual. O mundo natural, o mundo físico, ele só veio a existir porque o mundo espiritual sempre existiu. Ele não passou a existir, ele sempre existiu. O mundo espiritual, ele existe. A cruz de Cristo foi real. A cruz de Cristo foi suficiente. A graça do Senhor é poderosa. Ela me alcançou. Quando eu olho para mim, quando eu olho para alguns, e você pode falar assim: a graça do Senhor me alcançou. Eu não poderia estar aqui hoje, eu poderia estar em outro lugar fazendo coisas ruins, mas a graça do Senhor me alcançou. Quando a gente olha para a vida da gente e fala assim: meu Deus, como que eu era, como que eu fui, mas a graça do Senhor me alcançou. Mas o Evangelho não termina na salvação. O Evangelho começa na salvação. O Evangelho não termina na salvação, ela começa na salvação. Então a pergunta nessa noite não é apenas: eu sou apenas salvo? A pergunta que a gente precisa fazer para entrar no ano de 2026 é: sua fé é relevante para esse tempo? A sua fé é relevante para alcançar outros corações? A sua fé é relevante para abrir uma célula na sua casa? A sua fé é relevante para abrir um grupo de crescimento na sua casa? A sua fé é relevante para você fazer um discípulo? A sua fé é relevante para ganhar uma pessoa para Jesus esse ano de 2026? A sua fé é relevante para abrir uma empresa? A sua fé é relevante para estudar e passar no concurso? A sua fé é relevante? Será que a sua vida produz impacto nas pessoas que estão ao seu redor? E falar assim: nossa, que homem de fé. Olha que homem de fé, que mulher de fé. Nossa, que pessoa relevante. Essa é uma pessoa de fé. Quando ela chega perto de mim, algo acontece. As palavras delas me comovem. As palavras delas me fazem subir mais um degrau. Ou você é aquelas pessoas que gostam de colocar fogo mais lenha no fogo? Será que aquelas pessoas que gostam de falar tudo ao contrário? Aquela pessoa negativa, não estou falando de palavras positivas. Aonde você fala um sonho, aí é como os irmãos de José, já vem um sonhador. Você acha que isso vai acontecer? Você acha que isso vai te sustentar? Você acha que isso vai fazer se você subir mais um degrau? Irmãos, você manifesta o reino, ou você é apenas uma pessoa que está vindo cultuar o Senhor? A gente precisa entrar em 2026 com esse pensamento: Senhor, eu preciso impactar aqui na terra. Irmãos, veja os discípulos do Senhor, eles impactaram a terra, aonde eles iam, eles impactavam, eles tiravam o reino de Satanás e colocavam o reino do Senhor Jesus. Aonde tinha enfermos, eles eram curados. Aonde tinha endemoniados, eles eram expulsos. Na verdade, os demônios eram expulsos. Aonde tinha pessoa que não estava morta e agora ela volta a viver porque o reino do Senhor chegou. Ela está fazendo uma coisa relevante. E através dessas pessoas, o Evangelho chegou a mim,
O evangelho chegou até você. Será que você está debaixo da bênção ou você está apenas dentro de uma igreja? Sabe por que isso é sério? Mas é possível. Irmãos, é muito possível a pessoa estar salva ou salvo e ficar frustrado. Quantas pessoas eu converso, a pessoa é salva, mas ela está frustrada. Ela frequenta o culto, mas está frustrada. Ela canta louvores, mas continua frustrada. Ela está salva, mas vive uma vida estagnada. Ela está salva, mas não consegue frutificar. Ela está salva, mas ela não consegue ser irrelevante na vida espiritual. Talvez você está aqui hoje, outrora você orava por alguém, a pessoa era curada, mas estagnou. Quanto tempo você não ora por alguém? Irmãos, ultimamente eu tenho procurado gente para orar. Eu vejo pessoa enferma, eu posso orar por você? Eu vejo pessoas que precisam de cura, eu posso orar para que Deus manifeste a cura? Irmãos, tem gente que está esperando a oportunidade para fazer as coisas, e a oportunidade está à sua frente. Deus está trazendo pessoas para você. Outro dia minha mãe falou comigo que tinha orado, pedido ao Senhor à noite. Ela contou um testemunho aqui, eu vou contar outro. Ela falou assim: eu estou muito parado dentro de casa. Estou muito inquieto, eu estou muito parado, eu preciso fazer alguma coisa. No outro dia, você orou à noite, não foi, mãe? No outro dia de manhã, a minha cunhada chama ela para ir para a praça. Vamos passear, minha sogra, na praça. Aí levou meu pai, sentaram lá. Daqui a pouco, tinha uma mulher assim, você estava chorando, chegou e sentou. Daqui a pouco, ela pediu. A minha cunhada começou a conversar com ela, ela pediu oração. Aí a minha cunhada falou assim: ô Maria José, vem cá, ora para ela aqui. Aí minha mãe orou e tal. Ela chorou muito, aquela mulher, sentiu aliviada, aquela pressão, sabe? A pressão espiritual. Não sei se alguém já sentiu isso. Parece que depois da oração, sai aquele fardo pesado. E a mãe foi embora para casa, nem lembrou. Depois ela lembrou e começou até chorar e ficar emocionada. Senhor, eu orei ontem à noite falando que eu estava parado dentro de casa, que eu queria fazer alguma coisa. Chegou na praça, de manhã, apareceu uma mulher para eu orar. Meu irmão, tem coisas que acontecem. Amém? Deus está trabalhando no nosso coração. Esse ano 2026 será relevante na sua vida e relevante aqui na igreja também. Isso não é um plano de Deus. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 a 14, fala assim: vós sois o sal da terra, vós sois o quê? A luz do mundo. Jesus não disse: vocês serão o sal da terra. Vocês são. Você é o sal da terra. Não vai ser, você é. Ele disse sal da terra. Ele não disse luz da eternidade. Deus não está te chamando para que você seja luz na eternidade, luz no céu. Ele fala assim: vocês sejam a luz do mundo. Irmãos, relevância não começa aqui no altar. Relevância não começa na plataforma, relevância não começa com o microfone, relevância não começa com a falar aqui algo na frente, mas começa com o alinhamento do governo de Cristo. E em 2026 eu declaro que Deus não está levantando apenas crentes salvos, Ele está levantando crentes alinhados, frutíferos, relevantes. Há muito tempo, falei com o Senhor: Senhor, eu não quero seguir ao Senhor se não for frutífero. Eu quero fazer alguma coisa de relevância na cidade. Quero fazer alguma coisa de relevância para a comunidade. Deus tem levantado muitas coisas. Deus está nos trazendo alinhamento. Irmão, salvação é posição, bênção é condição. Relevância nasce do governo de Cristo. A salvação te coloca em Cristo, mas a bênção também te mantém do governo de Cristo.
É interessante nós pensarmos que nós precisamos estar debaixo do governo de Cristo. Ser salvo é ato soberano da graça de Deus, porém, viver debaixo da bênção é uma responsabilidade diária. Senhor, eu preciso viver debaixo da bênção. Esses dias, eu estava pesquisando algumas coisas da África, das igrejas relevantes lá na África. Eu conheci um pastor, o nome dele é difícil de falar. E parece que a história dele, ele foi ganhar o primeiro tênis dele com 14 anos de idade. 14 anos de idade. Passou alguns anos, ele abriu uma igreja e ele pediu ao Senhor para que ganhasse a África para Jesus. Ele começou a fazer um trabalho e a igreja dele foi crescendo. Irmãos, na pandemia, quem lembra da pandemia aqui? 2020. As igrejas fecharam, sim ou não? As igrejas fecharam? Amém? Fechou. A nossa fechou. Fechou por um tempo, tá, gente? Fechou. Esse homem, sabe quantas igrejas que ele abriu na pandemia? 10.000 igrejas na África. Sabe quantas pessoas, quantos pastores a igreja dele formou na pandemia? 9.000 pastores. Para expandir, para mandar, para enviar esses pastores para a igreja. Para as igrejas que foram abertas. Irmãos, ele recentemente fala-se há alguns anos, ele comprou um terreno com 50.000 quilômetros. Acho que é isso mesmo, 50.000 quilômetros. Eu não sei o tamanho da cidade de Patinga. Mas a igreja comprou 50.000 quilômetros quadrados. Talvez eu estou falando mentira aqui, no sentido dessa medida, mas foi muito grande. E nesse território que a igreja comprou, ele comprou também casas para as pessoas da igreja morar. E agora ele está construindo, já está metade da construção, uma igreja que comporta milhares de pessoas. É 2 vezes o tamanho do estádio do Maracanã. Quem já viu o Maracanã? Quem já foi no jogo do Maracanã? Já foi, tia? Só era carioca, nasceu, o pai também deve ter ido lá. Eu nunca tive, eu nasci lá, mas eu nunca fui, só vi de longe. Foi, né? Maracanã. É enorme. Agora você imagina uma igreja 2 vezes maior do que o Maracanã. Eles congregam numa tenda, numa igreja que cabe 3 milhões de pessoas nesse lugar. É atualmente a igreja maior do mundo. Então, essa igreja tem universidade, essa igreja tem hospital, essa igreja trabalha com idosos, assistência social, essas guerras que acontecem, furacão, dizima famílias, pessoas ficam destruídas, a igreja vai lá e ajuda. Sabe o que eu aprendo aqui com esse pastor? Reino de Deus. É o reino de Deus chegando naquele lugar e transformando. Pastor, mas quando Jesus vier, vai ficar tudo por aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus vai voltar domingo. Aqui pela manhã nós ministramos que Jesus está voltando. Mas tem 2.000 anos que ele está voltando. Aí tem gente que fala assim, pastor, eu não vou estudar. Eu não vou ganhar alma para Jesus. Eu vou ficar com a minha vida estagnada, porque Jesus está voltando, meu irmão. Você vai perder o melhor das bênçãos do Senhor. A Bíblia fala para a gente viver como Jesus estivesse voltando hoje. Mas não quer dizer que eu vou ficar o quê? Eu vou largar o trabalho, que Jesus está voltando. E, meu irmão, quantas pessoas perderam a oportunidade de comer o melhor da terra? De fartar, de ganhar almas para Jesus, de abençoar famílias. Jesus está voltando. A gente pode ter muita coisa, fazendo as coisas, esperando que Jesus está voltando hoje. Amém? Mas não deixar de fazer. Irmão, salvação é posição espiritual. Bênção é condição espiritual. Eu preciso trazer condições para que a bênção do Senhor seja na minha vida. Nós lemos aqui no início, a bênção do Senhor, o quê?
é quem enriquece. Olha só. Enriquece no céu? Não, a bênção do Senhor é quem te enriquece. Irmão, salvação é presente. Bênção é caminhada. Fala para o seu irmão assim, olha, agora eu estou escutando a palavra do Senhor, o momento mais importante. Efésios 2, 8 a 10 diz assim, pela graça sois salvos, para boas obras, o quais Deus preparou. Irmãos, Deus nos salva pela graça, mas nos conduz por princípio eterno. O ano 2026, irmão, nós vamos aprender aqui princípios que vai destravar a sua vida em nome de Jesus. Por exemplo, financeiro. Tem gente que não sabe lidar com o financeiro. Vive trabalhando, mas não prospera. Olha só, a conta lá está ruim. Irmãos, são princípios bíblicos que vai fazer você prosperar. Aí você fala assim, pastor, só tirou de falar hoje de prosperidade financeira. Não é. As duas coisas caminham juntas. Não estou falando para você trazer dinheiro para a igreja, estou falando para você ser próspero. Para você ter 2026 relevante. A salvação, irmão, não substitui princípios. Existem princípios bíblicos para que você vá bem. Porque a experiência não substitui a obediência. A fé sem alinhamento não gera relevância. Pastor, sou cheio de fé, mas você não tem alinhamento com Deus. Vai ficar sem relevância. Irmãos, Tiago capítulo 1, versículo 22. Seja praticantes da palavra e não apenas o quê? Ouvintes. Uma fé que apenas ouve não transforma. 2026 nós vamos evangelizar aqui todos os sábados. A não ser que Deus não queira. A igreja vai evangelizar todos os sábados. Nós vamos orar aqui na igreja todos os dias. Não apenas na segunda-feira que a gente já ora, mas todos os dias, 6 horas da manhã, estaremos aqui com a igreja aberta. Irmãos, e o sonho da nossa igreja, o meu sonho, é que essa igreja fique aberta 24 horas por dia. Oração 24 horas por dia. É gente saindo, gente entrando, orando, sem parar. Você crê nisso? Diga amém. Pastor, mas seu sonho é muito amplo. É. A fé que é apenas sente, irmão, não sustenta. Eu só sinto, mas eu não faço. A gente precisa de fazer acontecer. Uma igreja relevante, irmãos, não vive apenas de experiências espirituais. Aí eu tive uma experiência gostosa com Deus. Mas a experiência apenas não sustenta. É preciso o governo do Senhor Jesus na nossa vida. Irmãos, Deus está nos chamando não para mais cultos emocionantes. A gente pode colocar a luz aqui, a gente pode contratar músicos, a gente pode colocar aqui coisas que vai mexer com a sua mente, vai mexer com a sua emoção, e você vai chorar e aquela coisa toda. Não que eu sou contra isso. Mas a gente não está querendo que Deus trabalhe apenas, ou que as músicas e os efeitos, as coisas, trabalhem somente com você no seu emocional, mas que você tenha uma vida alinhada com Deus, que você possa acordar todos os dias pela manhã, ou passar um tempo de devocional com o Senhor, orar ao Senhor, ter uma vida relevante para aonde você passar. Relevância começa pela prioridade correta. Mateus 6,33, mas buscai primeiramente o reino de Deus. Algumas versões falam assim, as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem outras versões que falam assim, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas tem uma palavra aqui que a gente não busca muito. Talvez você está buscando o reino de Deus, porém a justiça não está buscando. Pastor, mas o que é a justiça? Irmão, Jesus não disse buscai primeiro as coisas. O que Jesus disse? Buscai primeiro o reino. Está fraco, irmão. O reino de Deus. Irmão, não está falando aqui de ordem, só porque essa palavra veio primeiro. Mas ela fala o quê? De prioridade. Ela fala de centralidade. Ela fala de governo. Você já tem buscado o Senhor? Você ora? Eu creio que sim. Amém? Eu creio que sim. Você ora? Você lê a Bíblia? Você vem à igreja? Amém? Você busca a presença do Senhor? Você tem buscado o reino do Senhor?
Agora, a maioria entende buscar o reino de Deus como orar, jejuar, cantar, ir ao culto, consagrar. Tudo isso é importante, tudo isso é bíblico. Mas isso sozinho não garante relevância espiritual. Por quê? Buscar o reino de Deus e a justiça. Irmão, Jesus não parou na espiritualidade externa. Ele foi mais fundo, ele falou assim, olha, reino e justiça devem andar juntos. Sabe o que reino fala? Fala de governo. Justiça fala de alinhamento com esse governo. Talvez você nunca ouviu falar essa palavra sobre governo de Jesus. Mas eu vou começar a dar umas pinceladas para abrir o seu entendimento. Jesus sabia muito bem sobre o que é governo. João Batista, quando ele veio, ele diz a mesma coisa que o Senhor. Arrependei-os, porque é chegado o reino de Deus. E ele começa a falar com os fariseus também, com os religiosos daquela época. Aí juntava aquela patota toda, fariseus, saduceus, zelotes, escribas, raça de víboras. Vocês estão querendo enganar quem? Aí Jesus vem caminhando. Ele estava lá no Rio Jordão, Jesus vem caminhando. E João olha para ele e fala assim, rapaz, você vem até a mim? Eu que preciso ser batizado por você, eu não posso te batizar. Aí Jesus fala assim, você precisa me batizar, para que se cumpra o quê? Toda a justiça. Para gravar, fala comigo, justiça. Talvez você não sabe, mas João Batista, ele era sacerdote. Jesus nunca começou o ministério dele antes que João Batista fosse preso ou terminasse o serviço de sacerdote. Porque só existia um sacerdote. E Jesus, ele veio e se aproximou de João Batista e falou assim, olha, quem é a autoridade aqui agora é você. Então, para que se cumpra a justiça é o quê? Fala assim comigo, governo. Para se cumpra a justiça, o governo, eu preciso ser batizado por você. E ali ele foi batizado. Jesus saiu dali, mas ele não começou o seu ministério. Sabe quando ele começou o ministério? Quando João foi preso. Respeitando quem? A autoridade. Irmãos, se eu for falar sobre autoridade, tem muita gente que perde as bênçãos do Senhor porque não entende sobre a autoridade e sobre o governo. E ano 2026 vai ser relevante que a gente vai abrir a mente, a sua mente com respeito à autoridade, propósito e governo. Eu não sei se vocês repararam, mas eu tenho falado muito no Instagram a respeito de propósito. A gente tem propósito, mas sobretudo a gente tem governo. Aí Jesus fala assim, olha, para que se cumpra a justiça, eu preciso ser abençoado pelo maior. Quem é maior que está aqui? Você, João Batista. Você é o sacerdote. E todo sacerdote precisa abençoar outro sacerdote, para ele ser também. Jesus não foi o nosso sumo sacerdote? Então ele foi abençoado por quem? Por João Batista, para que se cumprisse a justiça. O maior abençoa o menor. Reino fala de governo. Justiça fala de alinhamento com esse governo. Olha, Jesus sabia muito bem dos princípios espirituais. Então, quando a gente fala alguma coisa e declara bênçãos, irmão, você precisa entender. Fala, Senhor, quem está falando ali é uma autoridade espiritual. Uma autoridade espiritual que o Senhor colocou. E eu recebo essa bênção. Se é uma bênção de alinhamento, se é uma bênção para você abrir a porta. Esse ano alguém chegou perto de mim, pastor, eu estou desanimado, eu fiz isso, fiz aquilo, eu não fui, e o negócio deu errado, eu dei uma palavra profética, talvez ele não entendeu na hora, eu dei uma palavra profética, olha, quantas vezes você tentou? Uma só. Vai de novo. Ah, mas estou desanimado. Vai de novo. Vai de novo. Quem sabe é a segunda chance. E deu certo. Sabe por quê? Palavra profética. Direcionamento. Porém, a gente fica longe do governo, a gente só entende sobre o reino. Eu gosto de orar, mas despreza a palavra, despreza a justiça, despreza quem tem autoridade, não autoridade para te mandar, não, autoridade é aquela pessoa que tem a revelação de Deus para a sua vida. Mas você pode reconhecer o reino com a boca,
mas negar a justiça com a vida. Romanos capítulo 14, versículo 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Irmão, não existe reino sem justiça. O reino de Deus precisa ter o quê? Justiça. Justiça está bem alinhado com governo. Não existe bênção contínua sem alinhamento com Deus. Não existe impacto verdadeiro sem vida ajustada. Ou seja, a relevância espiritual não nasce do que fazemos para Deus, mas da vida que nós vivemos com Deus, a vida que nós vivemos diante dEle. Uma igreja relevante não apenas busca milagres, busca governo. Essa igreja precisa, Senhor, o que o Senhor quer para nós em 2026? O que o Senhor quer para mim em 2026? Você vai sair daqui hoje falando assim com o Senhor: Senhor, eu não quero fazer, mas eu quero que o Senhor mostre o que fazer. Quando Deus te mostrar o que fazer, meu irmão, a sua vida vai ser boa. Tudo que você fizer vai ser bom. Mas no momento que você falar assim: eu quero andar com as minhas próprias pernas, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Adão lá no Éden. Sabe qual que é o pecado de Adão no Éden? Autoridade, governo, justiça. Adão desobedeceu. Ele queria ser o quê? Assumir o lugar. Mas foi plantado por quem? Satanás. Mas ele perdeu o governo. Perdendo o governo, ele perdeu a autoridade. Perdendo a autoridade, ele tinha que ser expulso do jardim do Éden, como foi. Mas Jesus, ele veio novamente trazer essa autoridade para nós. 2026, irmão, não está nos chamando para colocar o reino em primeiro lugar. Não apenas o discurso, mas na prática diária. Senhor, eu busco o reino do Senhor, mas eu quero buscar a justiça. O Senhor é o meu dono. O Senhor é quem governa a minha vida. Irmão, tem gente que tem um coração, sabe, para Jesus. Ou melhor, tem um coração para muitas coisas, mas para o governo de Deus, pequenininho. Deus governa muita coisa na sua vida, mas o financeiro Ele não governa. Governa muita coisa, mas a sua casa Ele não governa. Por isso que muitas vezes a nossa vida fica bagunçada. Porque a gente não deixa o Senhor Jesus governar a nossa vida. Buscar a justiça, irmãos, é viver submisso. Sem submissão não há autoridade, não há impacto. Mateus capítulo 3, versículo 15. Convém cumprirmos toda a justiça. João, você é autoridade e eu estou submisso à sua autoridade. João ficou assim: meu Deus, o Senhor, eu te conheço desde pequeno. O Senhor é Deus, não. Mas convém cumprir toda a justiça. Quem é aqui na terra que tem autoridade é você. Você é João Batista, sacerdote. Por que eu falo que João é sacerdote? Porque ele era filho de um. O pai dele não ficou mudo? Duvidou? Ou achou graça aquilo que o anjo tinha falado? Mas cumpriu toda a justiça. Irmão, sabe qual é a revelação poderosa para 2026? Olha, abra sua mente aí. Jesus se submeteu para ter autoridade. Pastor, como que eu vou ter autoridade? Submetendo a autoridade. Quando você não se submete à autoridade, você perde a autoridade. Mas quando eu me submeto à autoridade, eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. Não existe autoridade espiritual sem submissão. Não existe bênção contínua sem alinhamento, já falei. Não existe relevância sem caráter. Irmãos, a pessoa pode orar muito, pode passar a madrugada orando, pode passar jejuando, mas se não honra a autoridade, não anda em justiça. Mas que autoridade? Pode ser o seu pastor, pode ser sua mãe, pode ser o seu pai, pode ser lá no seu trabalho. Tem autoridade sobre você, meu irmão. Se você não honra, Deus não está com você. Toda a autoridade foi constituída por quem? Por Deus. Meu pai não vale nada. Honre. Submeta. Minha mãe é isso e é aquilo. Submeta a autoridade. Eu quero ver que você tenha sucesso na sua casa, na sua família,
no seu casamento, nos seus negócios. Tem gente que não anda bem porque não assume isso. Submissão. Ah, pastor, o ano 2026, eu não venho aqui para massagear ego de ninguém, eu venho aqui para trazer uma palavra, uma revelação do céu para você ter um 2026 relevante. A autoridade. Você pode jejuar, mas vive em murmuração, não anda em justiça. Sai daqui no culto e vai falar mal do pastor. Não é submisso. Vai falar do irmão. Irmãos, não tem governo na sua vida. Relevância não é volume de espiritualidade, é coerência com a sua vida. Jesus, sendo filho de Deus, ele submeteu a ordem estabelecida para validar sua autoridade espiritual. E quando ele reconhece que João ele tem autoridade sobre a vida dele, e ele é batizado ali, a Bíblia fala que parece que desce uma pomba do céu, o céu se abre, uma voz fala assim: olha, este é meu filho amado a quem eu tenho prazer. Hebreus 13, 18, obedecei aos vossos líderes e sede submissos. Irmão, submissão não diminui ninguém, pelo contrário, valida a sua autoridade. Todo mundo manda em mim, mesmo meu patrão. O dia que mesmo que veio, eu replico. Não tem gente assim? É para a vida da pessoa. Só vai mal. Irmão, submissão protege. Eu não estou falando para você ser capacho, nada disso. Estou falando de submissão, autoridade. Submissão alinha, submissão autoriza. Você pode orar muito, mas não honra a autoridade. Você não anda com a justiça. Você só proclama ali: olha, eu busco o reino de Deus, mas a justiça está longe. Porque a justiça fala sobre autoridade. Irmãos, pode profetizar, mas vive desalinhado, não anda em justiça. A gente tem um alinhamento para 2026. O pastor vem e fala que, olha, 2026 nós vamos fazer isso. Aí o irmão fala assim: eu não vou fazer não. Olha, nós vamos jejuar. Para que jejuar? Não vou, não. Irmãos, está desalinhado. Não vai dar certo. Vai bater cabeça. Preste atenção naquilo que eu estou te falando. É revelação de Deus para você. Talvez nunca ninguém falou isso para a sua vida. Mas se você crê e quer ver sua vida mudada, quer sua família mudada, quer ver as coisas acontecendo, coisas boas acontecendo, vamos andar alinhados. Salmo 133, 1 fala assim: olha quão bom e quão suave é que os irmãos vivam o quê? Em união. A unidade que Deus ordena, a bênção. E a bênção, fala o quê? A bênção que enriquece. Um reino dividido, Deus não abençoa, não adianta. Irmão, família dividida sustenta. Casamento dividido, a pessoa pode ganhar muito, mas o casamento dividido, irmão, vive uma bagunça na família. Mas se os dois ganham um pouco e é unido, repare, prospera. Unidade, submissão. E eu não estou falando mentira, não. Começa a olhar as coisas com a visão de Deus. Olha, eu estou trazendo aqui para você abrir sua mente. Quando há unidade, irmão, as coisas começam a prosperar. Vai faltar farinha na sua panela. Quando há submissão, você lembra quando o profeta, ou melhor, aquele profeta, ele foi lá na casa da mulher e só tinha comida para ela, para o filho. Ele falou assim: olha, faz um pão para mim. Ela não questionou. Submissão. Então, todo mundo em volta, leia a Bíblia, todo mundo em volta estava morrendo. Tinha muito tempo que não ia, morrendo de fome. Mas o Senhor, pela palavra daquele homem, ela ouviu, submeteu aquela palavra, ela se manteve viva. O Senhor multiplicou a vida dela.
o alimento que ela tinha. É no alinhamento que Deus libera autoridade. Se nós entrarmos no ano 2026 alinhado com o mesmo propósito, olha só, dia 5 de janeiro, nós vamos começar aqui a campanha. 40 dias de oração. 21 dias de jejum e oração de Daniel. 40 dias orando aqui na igreja. Mas não vai ser uma oração simples, não. A gente vai ter palavra, vai ter oração. A gente vai passar momento, irmão. Pode ver aí, são poucas igrejas que fazem isso. Nós vamos passar um tempo de alinhamento, oração. Tem gente que não dá crédito nisso. Mas quando nós estamos alinhados com o Senhor, irmão, tudo tem a dar errado, não. Mas o Senhor, Ele vem aqui e abençoa. Relevância não é o volume de espiritualidade, é coerência de vida. Deus não está buscando só pessoas ungidas, mas pessoas o quê? Submissas, porque só quem vive em justiça pode gerar impacto verdadeiro. João 6,11, para finalizarmos. Jesus tomou o pão, os pães e deu o quê? Graças. Mas não multiplicou com as suas próprias mãos. É interessante. Quando a gente lê a palavra do Senhor, Ele deu graças. Irmãos, Deus não retém as bênçãos de mãos fechadas. Deus, Ele não retém bênçãos em mãos fechadas. Ele colocou os pães nas mãos dos discípulos. E só a revelação que a gente tem aqui, Jesus poderia ter multiplicado tudo sozinho, mas Ele escolheu o quê? Usar pessoas. A bênção passa por... Irmãos, alguém tem mangueira em casa? Todo mundo tem mangueira em casa. Sim ou não? Tem não? Mangueira. Mangueira de lavar o quintal. A mangueira, quando você abre a água, ela passa pela mangueira. E ela flui. Vai abençoando ali, limpando. Olha as plantas serem frutíferas. Mas a mangueira, ela fica molhada por dentro. Ou seja, as bênçãos que Deus dá para você, você vai abençoar vidas. Agora uma coisa só, Deus vai me abençoar, Deus vai multiplicar, Deus vai colocar bênçãos nas minhas mãos, para você abençoar vidas. Mas a sua vida também será o quê? Abençoada. Abençoada. É interessante que uns dias atrás aí, não para minha glória, nada disso, eu estou contando experiência. Eu comprei um negócio, eu fui na casa de algumas pessoas, antes do Natal, e dei algumas cesta básica. Quase todo ano eu faço, eu não gosto de falar não, mas eu preciso falar para você. E cheguei em casa, e foi visita lá em casa. Interessante que a mesma coisa que eu dei, que é um chocotone, eu chamei algumas pessoas para lá em casa. Aí chegou um irmão, no mesmo dia, me deu um. Falei assim, meu Deus, fiquei meditando naquilo. Olha só, eu entreguei hoje para alguém, e alguém veio e me retribuiu. E não deu aquele piquititinho, não. Deu o maior. Irmão, sabe o que eu aprendo? Quando você dá para alguém, sem esperar nada, Deus não deixa você de mãos vazias. 2026 tem que ser relevante na sua vida. Tem gente que fala assim, não, agora eu sou rico, retém tudo para mim, está cheio de gente padecendo, precisando de ajuda. Quando você reparte, Deus multiplica. Vou falar mais uma vez, quando você reparte, Deus multiplica. Quando você retém, o fluxo para. Quando você fecha a torneira, a mangueira para de passar água. Passando água, você não vai molhar as pessoas, nem a água vai molhar a mangueira que você tem. Relevância espiritual, irmão, é ser um canal. Você precisa ser um canal de bênção. Tem gente que fala assim, pastor, você é um canal de bênção. Irmão, você é um canal de bênção. Será que você está sendo realmente um canal de bênção? Você não pode ser só um reservatório. Você precisa ser abençoado para abençoar os demais. Relevância espiritual, irmão, é inevitável para quem é terra boa. Mateus 13, 23, Jesus foi claro. Quem é terra boa dá fruto. Não é questão de opção, é consequência natural. Quem é terra boa, ganha almas. Quem é terra boa,
faz discípulos. Quem é terra boa transforma ambientes. Quem é terra boa gera vida em outros. Irmãos, ovelha sadia sempre dá cria. Quem lembra de Jacó? Jacó teve um encontro com Deus. E ele falou para Deus, Deus, se tu, nem irmão, presta atenção, tem uma revelação aqui maravilhosa. De bênção para a sua vida. Porque quando eu falo de bênção, é bênção mesmo, material, financeira. Olha só, ele falou assim, olha, se tu me abençoares, nunca tinha feito essa oração, ele nunca tinha feito, estava correndo do seu irmão, estava prestes a morrer, passando necessidade, e ele ora ao Senhor e fala assim, olha, se tu me abençoares, eu vou dar 10% do Senhor. E ele vai embora, e casa com a menina, né? Que é enganado, depois casa com a outra. E o sogro dele faz com que ele fique lá na terra dele alguns anos. E o sogro dele é pior do que ele. Eu falei, você vai trabalhar comigo, porque engana, faz ele casar com a filha mais velha. Depois ele casa com a filha mais nova. Agora, para liberar você, você vai ter que trabalhar para mim. Ele trabalhou para o sogro dele. E ele fala assim, olha como é que é a bênção do Senhor. Toda ovelha que dá listrada vai ser sua. Quem já ouviu ovelha listrada? Quem já ouviu? Quem já viu ovelha listrada, irmão? Já viu? Eu já vi preta, listrada não. Toda ovelha listrada vai ser sua. E as brancas vai ser o quê? Minha. Sabe o que o Senhor fez? Abençoou Jacó. E só começou a nascer o quê? Listrada, não? Só nascer listrada. Começou só a nascer listrada. A listrada era de Jacó. Jacó começou a ficar próspero. Labão, olhando aquele negócio, falou assim, está errado, espera aí, vem cá, Jacó. Passou um bocado de ano, né? Vem cá, Jacó, vamos fazer o seguinte agora. Tudo que nascer malhada, quem já ouviu uma ovelha malhada? Tudo que nascer malhada é sua. E as normais vai ser minha. Irmão, começou a nascer ovelha malhada. Sabe por quê? Quando a gente é abençoado por Deus, até o inimigo que trama contra nossas vidas, ele é um derrotado e Deus nos abençoa. Pastor, de onde você tira isso? Da palavra do Senhor, irmão. Nem foi Deus que falou assim, olha, você tem que fazer isso. Não, foi o próprio Jacó que falou. Você quer ser relevante em 2026? Diga amém. Ih, está fraco. Amém, amém, amados.